Olá a todos, bem-vindos ao canal do Mocho. Vou neste vídeo então resolver a questão que me enviaste, uma dúvida relativamente à geometria. O problema consiste no seguinte: considere no referencial x ou y da figura 5 a circunferência de centro no ponto H e o paralelogramo ABCD. Sabe-se que o ponto A tem então de coordenadas 0, 2, ok? Isso é então que aqui o y do ponto A é 2. Os lados AB e CD são paralelos ao eixo X, aqui os lados do paralelogramo. Isto diz-me que, por exemplo, o ponto B, eu não sei qual é que é o X, mas o Y é 2. Se AB é paralelo ao X, então eu sei que o ponto A e o ponto B terão que ter o mesmo Y, estão à mesma altura, da mesma forma que o ponto D e o ponto C também terão a mesma ordenada, também estão à mesma altura, sendo paralelos, e são ainda tangentes aqui à circunferência. Quer dizer que a circunferência está presa aqui à justa no paralelogramo relativamente aos lados DC e AB, o que já não acontece relativamente aos lados AD e BC. Ok? Bem, temos ainda a equação da circunferência, tudo bem, aqui na sua forma reduzida. Bem, esta equação permite-nos olhar para ela e saber logo as coordenadas do centro da circunferência, que serão então 3 e 4, e ainda permite saber o valor do raio, que há de ser exatamente a raiz quadrada do segundo membro, ou seja, de 4, o que vai dar exatamente 2. E repara, quer dizer, dizem-me aqui que o centro da circunferência é o ponto H. Então, eu sei que as coordenadas do ponto H, não é? Se as coordenadas do ponto H, se o ponto H é o centro da circunferência, pela equação reduzida, tira as coordenadas do centro, já sei aqui as coordenadas do ponto H. Dizem também que H é o centro do paralelogramo ABCD. Tudo bem. Dizem-me ainda que o vetor BH tem exatamente estas coordenadas. O vetor BH é exatamente este vetor que parte de B em direção a H, obviamente. E tem estas coordenadas, menos 2, 2. Tudo bem. Questão 3.1. Determina a área do paralelogramo 3.1. Terminar então a área do paralelogramo ABCD. Bem, o que deves fazer logo em primeiro lugar, quer dizer, se te pedem a área de um paralelogramo, é escrever a fórmula. E a fórmula da área de um paralelogramo é exatamente a base do paralelogramo vezes a sua altura. Considerarei neste exercício a base como sendo a distância, né, o comprimento aqui do lado AB, vezes a altura. E a altura de um paralelogramo tu tens de ter algum cuidado, porque a altura de um paralelogramo não se mede em nenhum dos lados do paralelogramo. A altura tem que ser perpendicular em relação à base, tem que fazer 90 graus com a base. A altura do paralelogramo poderia ser medida aqui se projetasse a base, exatamente aqui. Quer dizer, isso seria a altura do paralelogramo. Quer dizer, até dará jeito pegares aqui nesta medida e puxares lá aqui para dentro do paralelogramo, de tal modo que apanhasse aqui o diâmetro da circunferência. Ok? E aqui terias a altura do paralelogramo. Faz aqui um ângulo de 90 graus. Tens aqui a altura, que será exatamente igual ao diâmetro da circunferência. Ou seja, podemos dizer que o valor desta altura, se o raio é 2, né, teremos então que a altura é simplesmente igual a 4. Agora, o filme deste exercício está em determinar exatamente este comprimento de A até B. Visto que AB é paralelo ao eixo do X, quer dizer, eu souber aqui este X do ponto B, se conseguir determinar ali o seu X, isto está praticamente resolvido. Se eu descobrir aqui o X do ponto B, né? Porque o X do ponto B vai-me dar aqui esta distância do zero exatamente até aqui, e isto não é nada mais do que a minha base. Ou seja, se eu determinar as coordenadas do ponto B, eu saberei então a medida da base do paralelogramo. Como é que eu posso então determinar as coordenadas do ponto B? Eu vou limpar aqui isto um bocadinho, só para percebermos um pouco melhor aquilo que eu vou fazer. Mas eu vou limpar aqui isto um bocadinho. E vou dar aqui uma dica. Quer dizer, se dá um vetor e tens as coordenadas do ponto A, também tens as coordenadas aqui do ponto H, né? Tem as coordenadas do ponto H, tem as coordenadas do ponto A.
tem ainda o vetor, quer as coordenadas de outro ponto, o que normalmente está em jogo neste exercício, neste tipo de exercícios, é tu determinares as coordenadas, neste caso do ponto B, através da soma de um ponto mais um vetor. Ok? Então pensas assim, quer dizer, quais são os pontos que eu tenho? Eu tenho aqui o ponto A, tenho o ponto H e tenho o vetor BH. Eu se estiver em A, quer dizer, e juntar este vetor BH, ou ia para lá, né? Ou então podia pedir até o vetor simétrico, né? O caminho inverso, né? Posso chegar aqui e posso também, quer dizer, tens este vetor. Ter este vetor B aqui H, tens aqui o vetor BH, eu facilmente, eu daqui tiro o vetor que vai no caminho inverso, ok? Que vai de H para B. Este vetor HB é simétrico deste vetor BH. Então as suas coordenadas serão exatamente simétricas, ou seja, 2 e menos 2. Quando te dão um vetor, tu sabes sempre o seu simétrico, sempre. É exatamente multiplicares as coordenadas por menos 1. Apanhas o caminho no sentido contrário. Quer dizer, então eu tanto tenho BH como terei HB. Ok? E repara que este HB vai-te dar imenso jeito, porque tu tens as coordenadas do ponto H. Se as coordenadas do ponto H, se estiveres no ponto H e adicionares não o vetor BH, mas este vetor que vai de H para B, quer dizer, tu obtens as coordenadas do ponto B. Então é mesmo isso. Eu posso dizer que o ponto B será exatamente o ponto H mais o vetor HB. Então o ponto B, quer dizer, as coordenadas do ponto H é o centro da circunferência, serão 3, 4, mais o vetor HB, que é dado por 2 menos 2. É uma questão de somar-se, 3 mais 2 dá exatamente 5, 4 menos 2 dá 2. Tens as coordenadas do ponto B, onde a nossa base, onde esta base era exatamente igual ao x do ponto B. Então quer dizer, tens tudo, porque isto vai ser 5, não é? O x do ponto B é 5. Sei que esta medida aqui há de ser então 5 unidades. Bem, agora calculares a área do paralelogramo ABCD, será simplesmente 5 vezes a altura é 4, né, que é o diâmetro. E então tens que a área do paralelogramo ABCD é exatamente igual a 5 vezes 4, ou seja, 20. Acho que não temos aqui unidades. Não, podemos dizer que são unidades de área. E tinhas a questão 3.1 resolvida. Lembra-te disto, ok? Quando te dão num enunciado as coordenadas de um vetor e dão-te alguns pontos, quer dizer, está sempre a descobrir mais alguns pontos através desta ideia, que tu podes ter as coordenadas de um ponto se somares um ponto a um vetor. E quando te dão um vetor, quer dizer, não penses que só tens este vetor. Tanto tens este como tens aquele que vai no caminho contrário, que é basicamente multiplicar as coordenadas por menos 1, ou seja, colocá-las na sua forma simétrica. Bem, segunda questão. Escreve a equação reduzida da reta AH. Bem, o que deves saber aqui é que a equação reduzida de uma reta segue exatamente a fórmula y igual a mx mais b, onde este m, obviamente, que é o declive, e o b é exatamente a ordenada na origem. Então, vamos perceber onde é que está exatamente essa reta AH. É a reta que passa em A e que passa em H. Quer dizer, esta reta passa ali em A, em H, e como estamos num paralelogramo, há de ser aqui, passa também, apanha a diagonal do paralelogramo. Tudo muito bem. Agora, como é que se determina o declive? Como é que se determina a ordenada na origem? Quer dizer, a ordenada na origem há de ser a interseção com o eixo dos y, que por acaso aqui até já te é dada, porque tu tens as coordenadas do ponto A, onde o x é 0 e o y é 2. Então quer dizer, ali é 2, né? Então este b é simplesmente igual a 2. Para determinar o declive, tens duas formas. Ou pegas nas coordenadas de dois pontos e usas a fórmula. O declive é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ou então determinas o vetor AH. Determinas então aqui o vetor AH. E repara, imagina que o vetor AH tem de coordenadas A1 e A2.
Este vetor AH é um vetor que pode ser bem o vetor diretor da tua reta, onde o declive é simplesmente igual ao quociente entre as duas coordenadas, mas quer dizer o A2 a dividir pelo A1. Aqui o caminho que tomas é aquele que te parecer mais simples. Há pessoal que gosta mais de terminar o vetor e depois fazer o declive com uma divisão das duas coordenadas, a segunda pela primeira. Há outros que preferem fazer assim, quer dizer, tanto dá. Nem penso sinceramente que uma demore menos tempo do que a outra. Bem, basta para isto que temos de ter é exatamente as coordenadas. Do ponto A tem as coordenadas 0, 2 e do ponto H, que é o centro da circunferência, terá de coordenadas então 3, 4. Farei neste caso o vetor, vou pelo vetor, porque, quer dizer, eu já conheço há algum tempo, a história do vetor só conheci este ano. E para terminares o vetor AH, simplesmente tens que subtrair H menos A. Ou seja, pegas nas coordenadas do ponto H, que são 3, 4, e subtrais pelas coordenadas do ponto A, que são 0, 2. Daí, isto ser equivalente a dizermos que o vetor AH terá então de coordenadas 3 menos 0, 3 e 4 menos 2, 2. Então, daqui eu posso dizer que o meu declive, exatamente por esta definição, né, que o declive é exatamente igual ao quociente entre as duas coordenadas do vetor diretor da reta, podemos dizer simplesmente que o declive é a segunda coordenada a dividir pela primeira. Ok, então o declive é 2 terços. Sendo assim, está tudo, né? Tens o declive, tens a ordenada na origem, então a reta AH, na sua forma reduzida, pode ser dada por 2 terços de x mais 2. E tens então a equação da reta feita. Passemos agora à última questão, onde pedem para calcular as coordenadas dos pontos da circunferência da abscissa 2. Quer dizer, eu quero saber as coordenadas dos pontos que estão aqui na circunferência. Exatamente aqui na circunferência. A circunferência tem aqui uma infinidade de pontos nesta linha, né? Mas eu destes todos, eu apenas quero saber aqueles que têm abscissa 2, ou seja, aqueles cujo x é igual a 2. Então isto é muito simples, quer dizer, eu faço passar assim aqui uma reta vertical. Isto em termos de interpretação geométrica. Faço passar aqui uma reta vertical. Assim, passa ali no valor de x2, tal que esta reta terá de equação x igual a 2. Ou seja, todos os pontos em cima desta reta amarela, todos eles, o x de todos eles é 2. Então, interseta a reta, quer dizer, eu se intersetar esta reta de equação x igual a 2 com a circunferência, como podes ver, vamos intersetar a circunferência em 2 pontos. Né? Neste ponto P1, cá ter coordenadas, o x é 2 e eu não sei o y, e intersetas neste ponto P2, que o x é 2 e eu também não sei a sua ordenada. Aliás, é isso que te pedem aqui. Calcula as ordenadas dos pontos, são 2, da circunferência, não é? Que pertencem à circunferência e que têm abscissa 2. É isto, não é? Agora, isto é apenas a interpretação geométrica. Como é que eu descubro estes y? Vamos ter que fazer isto analiticamente. Tens a equação da circunferência, que é exatamente x menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. E o que tu queres aqui é intersetar a circunferência, né, a linha da circunferência, que é definida por esta condição, e tu queres intersetar essa circunferência com esta reta de equação x igual a 2, de forma a obter-se as coordenadas daqueles pontos. Então é mesmo isso, quer dizer, vamos intersetar com a reta de equação x igual a 2. Como é que isto se faz? É simples. Vais aqui à equação da circunferência e substituis o x, né? Isso é que é uma interseção. Vamos substituir o x exatamente por 2. Então, isto é equivalente a termos, substituindo o x por 2, ficas com 2 menos 3. Substituímos o x por 2 e vamos resolver isto em ordem a y. E este y há de dar dois valores, que serão este aqui e este aqui, que são os valores que resultam desta interseção que estamos aqui a fazer. Então fica 2 menos 3 ao quadrado mais y menos 4
ao quadrado igual a 4. Quer dizer, 2 menos 3 ao quadrado, isto 2 menos 3 dá menos 1, que ao quadrado dá 1, mais y menos 4 ao quadrado igual a 4. O que é equivalente, agora vamos resolver isto em ordem a y, fica y menos 4 ao quadrado, o 1 ao passar para o segundo membro fica menos 1, e 4 menos 1 é exatamente igual a 3. Neste momento tens duas opções, ou abres o quadrado do binómio, colocas a equação de segundo grau na forma canónica e aplicas a fórmula resolvente, ou então aqui podes aplicar a definição de raiz quadrada, visto que este quadrado é o quadrado de tudo o que está aqui no primeiro membro. Então, quer dizer, eu posso passá-lo para o segundo em forma de raiz quadrada, não é? O que me evita bastantes contas. Fica simplesmente então y menos 4 igual a mais ou menos, cuidado com isso, quer dizer, o quadrado a passar para lá passa mais ou menos a raiz do segundo membro, ou seja, 3. Isto aqui, por causa do mais ou menos, vai-te dar duas soluções. Será equivalente então a teres y menos 4 igual à raiz de 3, né? A mais a raiz de 3, ou y menos 4 igual a menos a raiz de 3. E agora simplesmente resolves isto em ordem a y para saberes os y. Né? Então fica aqui, isto é equivalente a teres y igual a menos 4 passa para o outro lado e fica raiz de 3 mais 4, ou y igual a menos a raiz de 3 mais 4 unidades. Quer dizer, e tens aqui os teus y. Era isto, calcular as ordenadas dos pontos da circunferência da abscissa 2. São estas. Daí darem exatamente 2, porque teremos então duas interseções, como visualizamos isto naquela abordagem mais geométrica. Mas é sempre mais intuitiva, quer dizer, ao teres este tipo de abordagens, sabes sempre aquilo que estás a fazer. Ou seja, se só fizéssemos isto, quer dizer, isto são apenas números. Mas estes números, traduzem algo que existe materialmente. E é importante saberes estas duas coisas, não só os números, mas também saberes o que é que os números sustentam materialmente. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução para estas questões que me enviaste. Espero que tenhas entendido. Também alguma dúvida que tenha ficado, ou envie uma mensagem, ou então no sábado conversamos melhor sobre isto. Fica então aqui a sugestão. Um grande abraço e até sábado. Fica bem.